todo gráfico de Renko ele é atemporal. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não tem um horário específico para iniciar e nem um horário específico para terminar, porque ele depende basicamente da variação de preços do mercado, da grande volatilidade. Se você tiver um gráfico de Renko com o tamanho das caixas pequeno, logicamente vai ter muito mais barras de Renko, existe a probabilidade de ter mais barras de Renko num minuto, e se ele for um gráfico de caixas maiores, é lógico que essa probabilidade é menor. Não significa que vá ou não vá ter, mas em via de regra, o gráfico de Renko, ele começa num determinado preço, e se ele for na direção em tantos pontos, ou em tanta variação de preço, ou no tamanho da caixa, como a gente costuma dizer, ele vai gerar um novo gráfico do Renko, tá? E é nesse ponto que a gente vai começar um gráfico de Renko da maneira clássica como ele exige, tá? Eu tenho aqui um gráfico de Renko colocado já na Petro, porém esse gráfico aqui, ele não é um gráfico clássico. Por que ele não é um gráfico clássico? Apesar das caixas terem todos o mesmo tamanho, tá? Você pode verificar aqui, quando ele inverte, ele não faz uma caixa inteira. Notem aqui, ó. Ele faz exatamente metade da caixa, e quando ele faz isso, ele usa o preço de fechamento que ele determinou como uma nova caixa fechada, e daqui para cá ele tira o tamanho da caixa para cima. Então, se eu der um Renko para ele começar em 50%, quando ele fizer 50% da evolução do tamanho da caixa e abrir uma nova caixa, ele vai pegar aquele valor e vai começar nos 50% dessa caixa. Se eu der um 30% ou um 25%, ele vai caminhar 25% aqui abaixo e ele vai ficar 25% do preço de abertura da caixa que originou essa nova caixa. Então, o Renko, na verdade, ele não tem um horário específico para começar e para terminar. Tanto que, às vezes, no próprio segundo, ele pode ter até muito mais que uma caixa de Renko. Como ele pode demorar horas para fazer a caixa do Renko. Isso vai demorar de como o mercado está se comportando, ok? Para configurar o gráfico de Renko é bem simples. Você vai vir aqui onde é que eu tenho meus gráficos normais. Notem que na minha lista de favoritos eu já tenho um Renko padrão, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um Renko de 10 usando o clássico, né? C, e usando o raio low, tá? Porém, eu vou editar, vou escolher o gráfico do Renko e vou voltar a falar sobre essa configuração aqui. A partir de é a forma como eu vou montar o Renko com base em que lista de preços que eu vou querer. Eu posso pegar em tick. Tick significa que cada negociação ou cada grupo de negociações que eu fizer, ele vai utilizar para configurar o gráfico de Renko. Se você quiser saber como é que vai se comportar o gráfico de Renko em relação ao tick, você antes escolha o gráfico de tick, dê um certo valor de negociações para eles, e aí você vai verificar a sua barra sendo montada. Uma vez que você verificar essa barra sendo montada, você vai ver aqui no gráfico de tick, assim como no gráfico de tempo, assim como vários outros gráficos que nós temos sempre um preço de abertura, uma máxima, uma mínima e um preço de fechamento. Se você não botar o gráfico de um tick, ele sempre vai usar 4 preços para cada barra determinada para montar o gráfico do Renko. Então, eu vou direto para o gráfico de Renko. Então, eu pego a minha origem. Eu posso pegar qualquer tipo de agregação temporal e uma agregação sem tempo, como sendo a de ticks. Tá? Eu vou deixar no gráfico de minutos. Uma vez que você isso, você vai verificar o valor. O que é o valor? Qual é o tipo de formação que ele vai ter em relação a criar a partir de. Como eu estou criando de minuto e estou criando significa que ele vai pegar as barras de 1 minuto
pegar os preços da barra de 1 minuto e, dependendo da minha escolha, ele vai utilizar esses preços para fazer os meus gráficos de Renko. Notem que quando você usa algum padrão temporal ou de várias ticks, ou que tenha uma barra, que tenha 4 preços, o gráfico de Renko ele pode ficar montando ele mesmo naquele tempo que você determinou. Por exemplo, eu tenho 1 minuto aqui. Isso significa que você pode olhar para o gráfico de Renko e, de repente, você vê o seguinte, peraí, mas ele formou uma caixa e não montou o próximo Renko. Bom, isso é simples de determinar, porque você tem que esperar terminar, no meu caso, como eu estou usando 1 minuto, para ele saber exatamente o comportamento que o gráfico de Renko vai ter para ele poder desenhar o gráfico de Renko. O gráfico mais fiel ao mercado e o mais que deixa mais em dia, ele é o gráfico de 1 tick. Porém, os gráficos com outras agregações, eles vão tirar pequenos impactos do mercado momentâneos, coisa que o gráfico de tick ele pode dar, que são aqueles famosos dentes de serra. Então, aqui vem a primeira dica de utilização do gráfico de Renko. Se você quiser trabalhar com uma entrada baseada no Renko, num tempo um pouco mais grande de posição, dá bastante lastro para o mercado se mover, eu aconselho talvez você a usar o gráfico de Renko, porque você pode ser enganado nas entradas do gráfico de tick. Sim, porque ele pode formar aquele padrão que mais frequente aparece, que seria o dente de serra. Caixa de alta, caixa de baixo, caixa de alta, caixa de baixo em sequência. E isso pode desvirtuar você no momento da entrada. Usando o gráfico de 1 minuto, é mais difícil ocorrer isso, porém não impossível. Eu estou falando que eu estou diminuindo essa probabilidade. Uma vez que eu já escolhi a minha origem, é lógico, eu tenho que configurar meu Renko. No caso aqui, eu estou usando 10 ticks para fazer o gráfico de Renko. Como eu estou na Vale, significa que meu gráfico vai ter 10 centavos na caixa. E eu estou usando o clássico. O clássico vai usar o OHLC, Open, High, Low e Close, para montar o meu gráfico de Renko. Vou deixar no mesmo e vou construir a barra atual, correto? E vou pedir para ele mostrar os pavis, que são as sombras. E eu quero mais uma coisa também. Eu quero que o meu Renko só forme uma nova caixa quando ele confirmar aquele Renko. Aqui tem uma segunda grande diferença. Quando eu peço para confirmar, significa que o preço ele vai chegar no limite da caixa, no caso aqui, ó, seria o limite da caixa aqui embaixo, onde ele vai montar a próxima, e só vai fazer essa caixa quando ele confirmar um tick a mais do que o close que ele precisa para formar a caixa. Ou seja, ele vai ser disso sempre montado com um tick na formação, desde que eu coloco que ele tem que romper e não só chegar no preço. Vou deixar romper, vou mandar o meu aplicar e ele calculou aqui, colocou o meu Renko aqui. Ora, todos os Renkos têm o mesmo tamanho no clássico, tá? E todos os Renkos eles têm tanto para continuar na tendência, que a gente chama de extensão, como para mudar a tendência, que a gente chama na inversão. Todos esses preços open da caixa que vai formar, eles começam num dos extremos da caixa que já está confirmada. Ou a partir do open, quando ele vai fazer a inversão, notem, sempre a partir do open, ou a partir do close, quando ele vai fazer uma extensão. Então, assim é que funciona o gráfico de Renko. Uma das grandes vantagens que nós temos é que qualquer indicador que você usar num time frame, você vai usar no gráfico de Renko. Você só sempre tem que pensar o seguinte: o indicador ele vai poder usar todos os preços de uma vela comum, tá? Porque tem indicadores que não são desenhados para usar todos os preços, eles podem usar só um ou alguma outra informação. E nesse caso, eu posso adicionar médias móveis, posso adicionar o MACD, qualquer um deles para ser
controlado e calculado pelo gráfico de Henkel. Bom, a gente tem aqui, então, como é que estão as coisas. Uma outra questão que eu acho legal é que, geralmente, quando você vai fazer uma inversão e você está pedindo para exibir as sombras, tá? Ele vai ter sombra, geralmente, na maioria das inversões. Poucas são as inversões que o que acabou de inverter não tem a sombra. Não. Inverteu, tem sombra. Inverteu, tem sombra. Inverteu, tem sombra. Esse aqui tem uma pequena sombra, mas ele não vai contar desse ponto, tá? E assim vai indo. Por quê? Porque esse gráfico aqui dentro, em via de regra, se ele desceu até aqui embaixo, ele teve que voltar em algum momento aqui para cima, tá? Por isso que quando você exibir a sombra, ele vai ter a sombra aqui dentro, porque aquela cotação que estava aqui dentro, que gerou até aqui embaixo e voltou, ele vai ter essa sombra prognosticada aqui. Então, esse é um dos insights que a gente deixa aí. Uma vez que a gente fez isso, a gente já entendeu o gráfico de Henkel, já entendeu o funcionamento, já entendeu a matemática dele. Beleza. Agora, a partir daqui, é só usar o seu método e seus indicadores. Qual é uma segunda questão que nós temos para o gráfico de Henkel? A maneira como ele é formado, clássico, como está aqui, que começa o CL aqui, correto? E aqui ele tem que ele está sendo formado a partir do gráfico de ticks também, tá? Vamos editar o nosso gráfico de Henkel novamente e vamos fazer uma pequena modificação. Vamos usar ele avançado. Clássico sempre usa os 4 preços. O que não é clássico, ele sempre vai usar o preço de abertura e fechamento para montar a barra. Aqui está o meu gráfico. E notem que agora ele colocou algumas configurações adicionais. A gente já tem o mostrar para view que eu vou deixar e nova caixa romper. Nesse caso aqui, ele apresentou 2 porções a mais do meu gráfico, a extensão e a inversão. Como eu falei antes, extensão é quando ele segue na tendência o gráfico de Henkel. O que é seguir na tendência? Ele vai formar uma caixa da mesma cor. Como é a inversão? Quando ele forma a caixa da cor diferente. E esses são os percentuais em relação ao tamanho da caixa que eu vou fazer para criar o meu sistema. Bom, eu vou deixar que a minha extensão vai ser de 50%, mas a minha inversão eu quero que ele se esforce uma caixa para poder inverter. Eu dou um aplicar, o que vai acontecer? Notem, todas as cores que eu tenho aqui, iguais, ele precisou andar metade da caixa. Sim, porque isso aqui é uma caixa inteira, ó, tá vendo? Então, ele andou metade, fez uma caixa. Porque na extensão, eu coloquei 50%. Eu já vou dizer as implicações da extensão e da inversão para vocês entenderem, porque é mais pelo uso dos indicadores. E quando ele foi fazer uma inversão, notem que ele teve que se esforçar mais para fazer uma caixa. Ele teve que se esforçar exatamente o tamanho da caixa. Não adianta você colocar uma inversão maior que 100%, nem uma extensão maior que 100%. Ele jamais vai passar do tamanho da caixa, ok? Qual é a questão que faz com que a gente fique enxergando, tá, o impacto de uma inversão ou de uma extensão com tamanho de barras menores? Perdão, com tamanho de caixas para fazer o preço novo menor. A quantidade de velas que você vai ter. Notem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele fez 7 velas. No caso, se eu tivesse 100%, essas duas aqui seriam contadas como uma, seriam a segunda. Essas duas seriam a terceira, essas duas seriam a quarta. Em vez de ter 7 velas, ele teria 4 velas. Pensa na seguinte maneira. Se eu tiver uma média móvel de 4 períodos, aqui eu estou pegando as 4 últimas velas. Nesse caso aqui, se eu estiver calculando aqui, ele pega as 4 últimas velas. Se ele tiver nessa vela aqui, ó,
ele vai pegar 1, 2, 3, 4. Ele vai pegar 3 close e apenas perdão, vai pegar 3 de alta e apenas uma de baixa. Notem que, nesse caso, os preços, eu tive mais preços aqui em relação close e em relação aqui, porque eu peguei 3 close aqui e só um close aqui. Se fosse uma vela inteira, aqui eu teria o mesmo número de closes, porque eu estou vendo praticamente que aqui essa seria uma vela e essa seria outra vela, que elas estariam juntas, sendo plotadas ali. E o que vai acontecer nesse ponto? Eu vou botar menos espaço de tempo para mim calcular os meus indicadores. Imagina, aqui eu consegui fazer uma vela de alta. Olha o que eu vou acontecer aqui. Eu vou vir aqui, pedir tudo como é que eu tenho igual aqui de novo. Vou pedir o meu renko. Vou pedir para mostrar. Vou pedir o meu avançado clássico e vou deixar 50% e dou um aplicar. Olha o que aconteceu. Aquela vela que era simples, teve duas aqui. Tá vendo? Aquela vela aqui que era tudo descida, olha o que ele fez, ó. Aquilo que eu chamo de dente de serra, ó. Alta, baixa, alta, baixa. É lógico que quando acontece isso, os meus indicadores, eles vão tender nesse espaço aqui, ó, a indicar mais uma lateralidade do mercado. Por quê? Os indicadores vão se aproximar mais aqui. Se eu colocar um desvio padrão, o desvio padrão vai estreitar mais o canal dele também, informações diferentes que você tem sobre a forma que você vai enxergar o mercado naquele momento. Então, o gráfico de Renko, ele dá essas opções para você de controlar o tamanho da caixa e controlar quando que ele inverte. Levando em consideração que você pode colocar qualquer indicador nele que trabalha com pelo menos um preço, tá? Inclusive pode trabalhar com volume, porque dá para colocar o gráfico de volume aqui, que ele também coloca. É só vir aqui e pedir para adicionar o volume. Ó, ele colocou o volume de cada barra dessa. O que vai acontecer? A quantidade enorme de configuração que você pode ter. Começamos só com o gráfico de Renko, que o tamanho da caixa mínimo é 1. Você pode colocar o tamanho que quiser, só aí já dá um monte de gráfico de Renko. Agora imagina trabalhar com as inversões, mais a quantidade de indicadores que você quer colocar. Se você parar para estudar cada tipo de gráfico de Renko que você consegue fazer com todos os indicadores que você tem muito tempo de estudo. Por isso, é interessante, agora é uma dica minha, começar com o gráfico de Renko clássico e, a partir dele, fazer pequenas modificações, como 50%, 25% e 75%, para verificar se em pontos onde alguma coisa dava não como vocês queriam, como, por exemplo, aquele dente de serra, se você consegue melhorar a situação nesse ponto ali. E aí você vai desenvolvendo o seu método para poder trabalhar, ok? Basicamente, o gráfico de Renko está em cima disso.